canal Oi Oi Oi, é isso aí, dando continuidade ao nosso mês do rock, afinal, né, mês de julho aí é o mês do rock and roll. Hoje nós vamos falar sobre festivais de rock, né, afinal, rock sem festival não é rock. Outra vez, meus olhinhos de noite serena. Não é mesmo? Mas antes de falar dos festivais, né, dos principais festivais que aconteceram e que ainda acontecem aí pelo mundo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar, ativar o sininho para notificações de novos vídeos e deixar comentários, tá, gente? Por conta daquele lance dos algoritmos do YouTube, aí eles vão ver lá, este canal produz conteúdo, este canal é legal e coisa desse tipo, né? E o canal também tem um perfil no Instagram, que eu vou deixar aqui, @canal Oi Oi Oi, tá, gente? Vocês podem entrar lá também. Pois é, hoje o nosso papo é sobre festivais, né, gente? Os principais festivais de rock que aconteceram e que ainda acontecem aí pelo mundo, né? Os primeiros festivais de rock, eles surgiram aí nos anos 60, tá? O mais famoso, com certeza, é o de Woodstock, que aconteceu em agosto de 1969. Mas antes de Woodstock, teve um festival, tá, gente? Foi o que marcou o início, assim, de festivais de rock, tá? E vamos falar dele primeiro, tá? Em 1967, aconteceu o festival de Monterrey, né? O Monterrey Pop. Monterrey é uma cidade na Califórnia, tá? Em 1967 aconteceu esse festival. Esse festival, segundo dizem, né, foi o que marcou o Verão do Amor, né, conhecido como Verão do Amor, em 1967, e um marco para a cultura hippie, né, daquela época, que foi esse festival Monterrey Pop, tá? Ele foi um festival voltado para caridade, tá? Ajuda para caridade. Um dos organizadores do festival foi o músico John Phillips, tá? Nessa época aí, o John Phillips era da banda The Mamas and the Papas, tá? E entre os membros da comissão do festival tinham integrantes dos Beatles, não sei se Paul, se George, ou Ringo ou John, eles eram um dos integrantes da comissão do festival, e tinha também um integrante da banda Beach Boys, tá? Que ele era integrante da comissão desse festival, tá? O Monterrey Pop, ele aconteceu em 2 dias, tá? 16 até 18 de junho, tá? E Monterrey Pop, ele foi palco para a primeira apresentação do Jimi Hendrix nos Estados Unidos, tá? Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Tá? A primeira apresentação, digamos assim, para um público grande, porque Jimi Hendrix, obviamente, começou sua carreira nos Estados Unidos, né? Ele era de Seattle, se mudou para Nova York, mas até então Jimi Hendrix se apresentava em clubes, né? Voltados para rock blues, coisa assim, com um público muito menor, né? Do que um festival. E nessa época aí, entre 66 e 67, ele foi, ele chamou, assim, um produtor inglês, ficou curioso, né, com o som de Jimi Hendrix e convidou Jimi Hendrix para fazer turnês pela Inglaterra. Inclusive, Jimi Hendrix morou um tempo, né, em Londres e tal, e fazia muito sucesso por lá. E em um dos clubes lá na Inglaterra que o Jimi Hendrix tocou, ele foi notado por ninguém mais, ninguém menos que Paul McCartney, né? Paul McCartney notou o Jimi Hendrix,
Aí, inclusive aí, Paul McCartney insistiu, tá? Falando assim, ó, vamos colocar o Jimi Hendrix aí no... Vamos colocar o Jimi Hendrix no Monterey Pop, o cara é legal, o cara toca bem, e pá, e pá. E Jimi Hendrix fez a sua primeira apresentação no Monterey Pop, tá? E lembrando que todo mundo que participou do Monterey Pop não recebeu cachê, tá, gente? Foram apresentações de graça, tá? E, além do mais, tá, outros participantes que se apresentaram no Festival de Monterey, né, o Monterey Pop, foi a Janis Joplin, tá? Nessa época ela tocava junto com a The Big Brother and Holding Company, tá? O cantor de Richmond Blues, Otis Redding, tá? Que, assim, ele tocou no festival em 67 e veio a falecer no ano seguinte, em 1968. E também teve a apresentação do músico indiano Ravi Shankar, né? Ravi Shankar, ele fez se não me engano, acho que foi no Monterey Pop, ele fez uma apresentação aí de 3-4 horas no Monterey Pop, né? Acho que no último dia do festival, alguma coisa assim, tá? E como eu disse, a renda, né, a renda do Monterey Pop foi convertida para a caridade, tá? Woodstock. Agora Eu sou hippie, não vou trabalhar. Paz e amor, tudo jóia, coroa. Eu sou do poder das flores e vivo a vida pra valer. Vamos falar de Woodstock, né, o maior, o mais icônico dos festivais de rock, né, que já aconteceram. Em 1969, aconteceu a edição, né, do Woodstock. Foram 3 dias de festival, tá, no mês de agosto, entre 15 e 18 de agosto, tá? O boca a boca foi tão grande, mas tão grande, que começou a vir gente. Começou a vir muita gente. E o tanto de gente que veio, as estradas ficaram congestionadas, tá? As estradas ficaram congestionadas, não tinha estrutura para banheiro, sem estrutura para comida. E foram dias que choveram, né? Foram dias de agosto que choveram, então o pessoal tava lá na lama, tava assim, né? Olhando por esse panorama, parece o caos total, né? Mas, pelo que dizem da organização, tudo correu na paz e amor, bicho. Tudo correu muito bem, assim, né? Fora esses problemas de estrutura, né? Sem ter banheiro, sem ter... o povo sem ter onde comer e coisa e tal, né? Mas, segundo dizem, ocorreu tudo na paz, tudo no amor, né? Entre os participantes, né, desse festival, nós tivemos apresentações do músico Santana, o Ravi Shankar de novo, lá com as suas 4 horas de cítara, em 4 horas de cítara e músicas transcendentais. Jimi Hendrix, tá? Jimi Hendrix participou, parece que do último dia, tá, do festival de Woodstock, tocando, né, aquele icônico hino dos Estados Unidos na guitarra. Teve apresentações de Joe Cocker, tá? Jefferson Airplane, Crosby, Stills, Nash Young, tá? Uma outra banda aí americana. Janis Joplin também se apresentou, mas em 69 a Janis Joplin já estava com uma outra banda, tá? Janis Joplin and the Cosmic Blues Band. E também se apresentou a cantora de folk music Joan Baez, que na época estava grávida, né? Ela se apresentou grávida. O festival de Woodstock, né, ele teve mais uma edição em 1994, que eu me lembro que passou
na Bandeirantes, passou na MTV também, tá? Teve bandas como Red Hot Chili Peppers, teve a banda Blind Melon, teve a banda Alice in Chains, se não me engano, se apresentou Pearl Jam também, se apresentou no Woodstock de 1994, mas ele não teve, né, aquela euforia de 1969. Enfim, o Woodstock ainda segue sendo o maior dos festivais de rock do mundo, né, gente? Que lançou carreira do Joe Cocker, do Santana, enfim, né? E agora nós vamos falar sobre o Festival da Ilha de Wight, né? Que na Inglaterra, né? Ilha de Wight é no sul da Inglaterra. E teve também, né? Na mesma época de Woodstock, teve seu festival, né? O Festival da Ilha de Wight foi por volta de... começou em 1968, mas assim, as principais edições foram as de 1969 e a de 1970, tá? Assim, entre 29 e 31 de agosto de 69, logo depois de Woodstock, aconteceu essa edição do Festival da Ilha de Wight, tá? Inclusive, Bob Dylan não se apresentou em Woodstock porque, pelo que parece, ele já estava lá na Inglaterra, né? Então, ele se apresentou no Festival da Ilha de Wight, tá? E em 1969, né, se destacam aí dentre os participantes a banda The Who, o Bob Dylan e o Joe Cocker, né, que ele foi lá se apresentar nesse Festival da Ilha de Wight, tá? Em 1970, Joe Cocker voltou novamente a se apresentar, tá? Jimi Hendrix se apresentou também, tá? Em 1970, acho que aí um pouco depois disso, né, um pouco depois desse Festival da Ilha de Wight, Jimi Hendrix faleceu, tá? Se apresentou também o The Doors, tá? A Joan Baez, né? E a banda Chicago e as bandas iniciantes T-Rex, tá? Que eu já falei aqui no primeiro vídeo sobre o rock and roll, tá? T-Rex com Mark Bolan no vocal e o Jethro Tull, né? Se apresentaram. Além também do Jefferson Airplane. E curiosidade aí, tá? Em 1970, tá? Nesse Festival da Ilha de Wight, Caetano Veloso e Gilberto Gil também se apresentaram, tá? No último dia do festival aí da Ilha de Wight. Porque nessa época eles estavam em exílio na Inglaterra, né? Eles tinham sido expulsos do Brasil e foram morar em Londres, né? Eles ficaram até 1972 morando em Londres, né, gente? Muito bem. O Festival de Glastonbury, né? Esse Festival de Glastonbury, feito no interior da Inglaterra, ele existe até hoje, tá? Ele começou em 1970. Ele foi palco para bandas como Queen, tá? Outras bandas britânicas como Blur ou Oasis também se apresentaram nesse festival de Glastonbury. Bruce Springsteen também se apresentou em uma das edições, ou em várias, né, edições nos anos 80 do festival de Glastonbury, e Amy Winehouse também, tá? Se apresentou aí no festival de Glastonbury. E vamos falar aí um festival que uma galera aí no Brasil ele tá bastante conhecido, né, no Brasil. O Lollapalooza, né? O Lollapalooza começou em 1991, tá? O idealizador do festival foi o músico Perry Farrell, da banda Jane's Addiction,
tá? Uma banda americana dos anos 90, Jane's Addiction. E, né, com o passar dos anos, esse festival, a partir dos anos 2000, ganhou ramificações em alguns países, como, por exemplo, Chile, no Brasil e na Argentina, né, gente? Obviamente, ano passado e esse ano não tiveram festivais, tá? E do Lollapalooza, mas, né, um festival que se tornou conhecido aí, né, principalmente, assim, no Brasil e em outros países da América Latina, tá bom, gente? Mas, e o Brasil, né? O Brasil também teve, gente, o Brasil também teve seus festivais aí e tem os seus festivais de rock, né, pop rock. O Brasil tem também seus festivais e teve seus festivais aí, principalmente nos anos 70, tá, gente? Festivais voltados para o rock, tá? No Brasil, o principal festival é o Rock in Rio, né? Que todo mundo conhece. Mas, assim, nos anos 70... o primeiro festival que aconteceu no Brasil foi o Festival das Águas Claras, né? O Festival das Águas Claras aconteceu na década de 70, numa cidade do interior de São Paulo chamada Iacanga, tá? Tem até um documentário, gente, que fala sobre esse festival. Tava na Netflix esse documentário, O Barato de Iacanga, que foi aos moldes mais ou menos aí do Woodstock, né? 3 dias de música, foi no interior de São Paulo, tá? E teve, esse Festival das Águas Claras teve uma edição em 75 e teve mais 2 edições. Se não me engano, talvez a última edição tenha sido em 1985, alguma coisa assim, ou antes disso, 1983, tá? Teve uma edição, teve a última edição aí desse Festival das Águas Claras, tá? E dentre os participantes, tá, desse festival, nós podemos destacar Guilherme Arantes, tá? Erasmo Carlos, Mutantes, tá? Mutantes já sem a Rita Lee, tá? E uma curiosidade, né? Até João Gilberto, gente. João Gilberto, que é uma pessoa, né, sempre reclusa na dele e tal, ele participou, se não me engano, da última edição desse Festival das Águas Claras, lá em Iacanga, tá? Hollywood Rock. Hollywood Rock teve a sua primeira edição em 1975. Sim, ele foi organizado pelo produtor musical Nelson Motta, tá? Nelson Motta, que foi produtor musical da Elis Regina, compôs músicas em parceria com o Lulu Santos, lançou a carreira da Marisa Monte, né? Quando ela estourou o sucesso Bem Que Se Quis. E nos anos 70 ele organizou esse festival, né? O primeiro Hollywood Rock no Brasil, tá? Que aconteceu no campo do Botafogo. E dentre as atrações, né, desse primeiro Hollywood Rock, estiveram nesse festival Celi Campelo, Erasmo Carlos, Raul Seixas, Rita Lee e a banda Vimana, tá? A banda Vimana, que foi a banda que tinha né, os seus integrantes, Lobão, Lulu Santos e Hit, tá? Houve outras edições, né, do Hollywood Rock, principalmente nos anos 90, e se não me engano, creio eu, acho que na edição ou de 92 ou de 93, veio o Nirvana, né? O Nirvana esteve no Brasil, creio eu, na edição do Hollywood Rock de 1993.
e um ano depois, né, Kurt Cobain veio a falecer. Pois é. E vamos falar aqui, Rock in Rio, né? Rock in Rio teve a sua primeira edição em 1985, tá? No bairro lá do Recreio dos Bandeirantes, tá? Um bairro afastado, naquela época bastante afastado lá no Rio de Janeiro, tá?